Olá pessoal, então hoje nós vamos ver aqui quando nós devemos usar a fórmula, as fórmulas de conversão de temperatura e as fórmulas de variação de temperatura. Pessoal, na fórmula de variação, vamos nos lembrar aqui, ó, a variação Celsius é igual à variação Kelvin. E nós temos também que a variação da temperatura Celsius sobre 5 é igual à variação Fahrenheit sobre 9. Ok? Então, por exemplo, essa primeira questão. Uma certa massa de gás perfeito sofre uma transformação isobárica e sua temperatura varia de 293 Kelvin para 543 Kelvin. A variação de temperatura do gás nessa transformação medida na escala Fahrenheit foi de... Então, observe que na questão ele está pedindo o quê? A nossa variação de temperatura. Ou seja, quanto foi o aumento ou a diminuição dessa temperatura. Observem aí ó, que a temperatura inicial era de 293 Kelvin e a final de 543. Então, vamos definir primeiramente ó, quanto foi essa variação em Kelvin. Eu vou pegar o que? 543, que foi a minha temperatura final, menos 293. Tá certo? Então, vou fazer bem aqui no cantinho. Ó. 543 menos 293. 3 menos 3 é 0. Empresta 1 aqui. Ó. 14 menos 9 é 5. 4 menos 2, 2, né? Então, quer dizer que essa variação em Kelvin foi de 250 Kelvin. Vamos lembrar que a variação em Kelvin é igual à variação em Celsius. Ó. A variação em Kelvin é igual à variação em Celsius, ou seja, a minha variação em Celsius também vai ser de 250 graus Celsius. Lembrando que a vantagem da variação é que não é necessário eu transformar essas duas temperaturas em graus Celsius ou em Fahrenheit, certo? A gente só precisa saber a variação. Agora, ó, vamos usar essa segunda fórmula para determinar a variação em Fahrenheit. Ó. Então vamos lá. A variação em Celsius é 250. Então vai ficar o quê? 250 sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. 250 dividido por 5 é igual a 50. Então vai ficar 50 sobre 1 é igual a variação Fahrenheit sobre 9. Só lembrando, né, eu fiz essa divisão aqui. Ó. Dividi ambos aqui por 5. Agora eu vou fazer, pessoal, o produto do meio pelos extremos. Então vai ficar o quê? ΔF vezes 1, que é ΔF. 50 vezes 9, que é 450 graus Fahrenheit. Pronto. Resposta, letra E. Tá certo? Vamos lá para a nossa segunda questão. Também envolvendo variação de temperatura. Numa cidade da Europa, no decorrer de um ano, a temperatura mais baixa foi 23 graus Fahrenheit e a mais alta 86. Qual é a variação em Celsius? Vamos lá. Ó. Primeiro eu vou calcular essa variação de temperatura em Fahrenheit. Como? Eu vou pegar a temperatura final, que foi de 86, menos a temperatura inicial, que foi de 23. Então vamos lá. Ó. 86 menos 23. 6 menos 3 é 3. 8 menos 2 é 6. Então a variação Fahrenheit foi de 63 graus Fahrenheit. Queremos calcular agora a variação em Celsius. Então vamos lá para a fórmula. Ó. Variação de temperatura. ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Temos o 63, é a minha variação Fahrenheit. Então ele vem para o lugar aqui do ΔF. Então vai ficar o quê? Ó? ΔC sobre 5 é igual a 63
sobre 9. Vamos fazer aqui o produto do meio pelos extremos. Aliás, antes de fazer isso, a gente pode simplificar aqui. Ó. Eu vou dividir os 2 por 9. Então vai ficar o quê? ΔC sobre 5. Então vamos lá, ΔC sobre 5 igual a 63 dividido por 9 é 7. 9 dividido por 9 é 1. Agora sim, né? Vamos fazer o produto do meio pelos extremos. Então vai ficar o quê? ΔC vezes 1, que é ΔC, e 7 vezes 5, que é 35. Professor, se eu não lembrasse das fórmulas de variação, eu poderia transformar o 23 em graus Celsius, o 86 em graus Celsius e depois fazer a diferença entre eles? Poderia. Só que você vai ter muito mais cálculos, entendeu? Então a variação de temperatura, ó, eu não preciso transformar essas temperaturas em graus Celsius. Eu só preciso das variações dela, ok? Então aqui, ó, o gabarito, letra C. Nossa próxima questão é envolvendo a conversão de temperaturas. Então vamos lá. Só lembrando, né, que na conversão a gente tem o quê? Essa fórmula aqui, ó, temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, né? No caso aí de Celsius para Kelvin. E nós temos também, né? Se fosse, de Celsius para Fahrenheit. E nós temos também de Celsius para Kelvin, né? Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Então vamos lá, aqui a questão de número 3, ó. Ele não te deu a variação, ele te deu a temperatura mesmo, que é 2.500 graus Celsius, e quer que você transforme para Fahrenheit. Então vamos usar a fórmula aqui da conversão, né, de Celsius para Fahrenheit. Então vai ficar assim, ó. Temperatura Celsius é igual a 2.500 graus. Então é esse valor que vai para o lugar do PC. Então vai ficar assim, 2.500 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. O 2.500 sobre 5, ó, eu posso dividir os dois números aqui por 5. Vai ficar o quê? Ó? 500 sobre 1 igual a TF menos 32 sobre 9. Vou realizar aqui o produto do meio pelos extremos. Ó, vou fazer aqui o produto do meio pelos extremos. Então, o que é que vai ficar aí para mim? TF menos 32 vezes 1, eu vou repetir. 500 vezes 9 é igual a 4.500. Então, TF, ó, o 32 está negativo. Jogo ele para o segundo membro positivo. Então, TF é igual a 4.500 mais 32. Logo, a temperatura em Fahrenheit é de 4.532 Fahrenheit. Então, aqui, ó, gabarito, letra B. Tá certo? Então, aí é um exemplo de questão de conversão de temperatura. Observe que ele não falou nada de variação de temperatura, diferença de temperatura, tá certo? E para fechar, pessoal, eu quero comentar aqui com vocês um caso particular entre as temperaturas Celsius e Fahrenheit, que seria essa situação aqui, ó. Como nós já vimos em aulas anteriores, nós temos aqui os dois termômetros, né? Um na escala Fahrenheit e outro aqui na escala Celsius. Então, vou dizer aqui para vocês que existe uma temperatura aqui, ó, na escala Fahrenheit, que ela vai apresentar o mesmo valor na escala Celsius.
tá certo? Ou seja, é uma temperatura, só um exemplo aqui, eu vou falar um número qualquer, que é óbvio, ainda não é nenhum desses números, nenhuma dessas respostas aqui. Eu vou botar aqui um número qualquer. Digamos, menos 90 graus Fahrenheit. Então, digamos que menos 90 graus Fahrenheit fosse exatamente igual a menos 90 graus Celsius. Então, existe uma temperatura, que não é o menos 90, que vai apresentar exatamente o mesmo valor. Tá certo? Agora, vamos ver como é que a gente calcularia essa temperatura. Então, vamos ver aqui. Primeiro, a gente vai lembrar da fórmula, né, de conversão entre Celsius e Fahrenheit. Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Tá certo? Como eu falei, as temperaturas Fahrenheit e Celsius, existe uma temperatura que vai ter exatamente o mesmo valor. Então, nesse caso, eu vou dizer assim, ó, que o Tf, temperatura Fahrenheit, é igual à temperatura Celsius. O que é que nós vamos fazer então? Ó, observem que nós temos aqui, ó, uma equação e duas incógnitas, né? Que é o Tc e o Tf. Como o Tf é igual a Tc, aí eu vou substituir aqui, ó. No lugar do Tc, eu vou colocar quem? O Tf. Mas por que, professor? Porque Tf é igual a Tc. Existe uma temperatura Fahrenheit que vai ter exatamente o mesmo valor na temperatura Celsius. Então, vou substituir aqui. No lugar do Tc, eu vou colocar o Tf. Então, vai ficar assim, ó, Tf sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Pronto, agora nós temos uma equação e uma incógnita. Então, dessa maneira aqui, a gente vai agora desenvolver essa expressão para determinar que temperatura é essa. Ó. Vou fazer aqui o produto do meio pelos extremos. Ó. Então, como é que vai ficar isso aí? 9 vezes Tf é 9Tf. Deixa eu apagar aqui. 9 vezes Tf é 9Tf. Igual 5, que multiplica quem? Ó, Tf menos 32. Nesse 5 vezes Tf menos 32, eu vou fazer aqui, ó, a distributiva. Então, vai ficar assim a nossa expressão. 9Tf é igual a 5Tf. 5 vezes Tf é 5Tf. Menos 5 vezes 32 é 160. Ok? Pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Observem, ó, esse 5Tf aqui, eu vou jogar ele agora para o primeiro membro com um sinal negativo. Então, vai ficar assim, ó, 9Tf menos 5Tf é igual a menos 160. 9 menos 5 é 4. 4Tf, né? Igual a menos 160. Este 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, Tf é menos 160 sobre 4. Então, nesse caso aí, Tf vai ser igual a menos 40 graus Fahrenheit. Então, gabarito, letra D. Agora, vamos entender esse número. Se eu colocasse uma questão assim, ó, transforme menos 40 graus Celsius em Fahrenheit. Então, essa temperatura é a única que vai ter a mesma indicação nas duas escalas. Então, quando você usar a fórmula de conversão, você vai encontrar exatamente como resposta menos 40 graus Fahrenheit. Tá certo? Depois vocês testem aí, ó, no lugar do Tc, vocês vão colocar o menos 40. E observar se vocês vão encontrar como resposta em Fahrenheit também menos 40. Ok, pessoal? Então aqui a gente finaliza, né, essa aula de hoje mais para tirar dúvidas, né, sobre quando usar as conversões de temperaturas e quando usar a
variação de temperatura, tá certo? Então aqui a gente termina, né? Então um grande abraço e até a próxima.